Gente, boa noite a todos. É uma honra imensa, né, estar aqui essa noite com meu grande irmão, meu mentor, meu professor, meu grande amigo Silas, com quem eu aprendi às custas daquele menino lá que me apresentou, Sebastião Júnior, os primeiros caminhos da arritmia cardíaca. Eu me orgulho demais de ter seguido a tua trajetória, os teus passos, os teus ensinamentos, as suas dicas. E eu tenho uma gratidão que não tem tamanho, não tem dimensão. E pretendi, com essa apresentação, trazer o Silas para transmitir a bagagem, né, bagagem médica, bagagem cultural, a bagagem da eletrociologia que esse cara tem sobre o sistema excitocondutor cardíaco, sobre as arritmias cardíacas. Quem gosta e acompanha a estimulação cardíaca sabe quanto a estimulação cardíaca avançou ao longo do tempo. E os avanços, como tudo em medicina, são feitos em degraus, né? E esse eu tenho absoluta certeza, esse degrau que foi alcançado pela estimulação chamada fisiológica, que o Silas vai criticar esse nome que eu sei, né? Mas a estimulação do sistema de condução, com certeza, trouxe um avanço muito grande no conhecimento da fisiopatologia e mais, na prevenção de doenças cardiológicas graves que acometem os pacientes portadores de distúrbios do ritmo cardíaco. Então, Silas, muito obrigado. Terça-feira, final de ano, final de pandemia, está aqui com a gente, é um sinal de prestígio, tenho absoluta certeza, não para mim, mas para todos que estão aqui. Esse evento vai ser gravado e transmitido depois pelo YouTube. E nosso muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Bom, depois dessas palavras, realmente é muito difícil a gente procurar se expressar, mas na realidade, primeiramente eu gostaria de expressar a minha felicidade em estar em um evento presencial. Eu não aguento mais webinar, eu não aguento mais, sabe, é muito bom ver as pessoas, olhar, abraçar, nem que eu tenha que apresentar a carteirinha de terceira dose, mas realmente eu não aguento mais e é uma felicidade enorme. Em especial de estar com essa criatura que é um irmão mais novo que a gente sempre considerou. E vocês têm muita sorte, hein? Porque nós convidamos muitas vezes ele para ficar em São Paulo, muitas. Não foram poucas as vezes que o Tarcísio e eu, Tarcísio é o meu primeiro sócio, hoje eu tenho mais um sócio que é o Carlos, mas convidamos ele para ir para São Paulo e ele disse, não, Silas, as coisas eu prefiro aqui, etc, etc, etc. E na realidade, essa cidade é uma cidade que está imbricada comigo. Desde o início da minha residência, o Júnior tirava plantão aqui, a gente já sabia e tal, era a cidade que a gente ia para Caraguatatuba, eu tinha umas namoradinhas em Caraguá, então sempre passava por ela, e na realidade, o que é mais interessante, tem uma série de histórias dessa cidade comigo, uma das quais eu vou contar para vocês agora. Quando nós publicamos o primeiro trabalho de ablação por catéter em Wolff Parkinson White, nós publicamos o trabalho, era o primeiro trabalho da América Latina que estava fazendo ablação por catéter. Eu recebi uma carta de um garoto da Paraíba, um garoto que era muito humilde, com erro de português, etc. E o garoto dizendo que ele tinha esse problema, que já tinha usado todas as medicações, ele não parava de disparar o coração dele. E ele soube, através de um médico que leu o que eu tinha escrito, que eu estava tratando esse negócio. E ele estava indo para São Paulo para eu tratar ele, porque ele tinha que tratar, que ele vendia picolé, era um garoto muito humilde e tal. Eu não tinha como fazer, porque na época se fala em hall dos Covid, mas nem SUS e nada.
E a Beneficência Portuguesa estava passando por um problema muito grande, por causa que o doutor Antônio tinha sido candidato e não podia internar muito paciente, mesmo de graça, porque senão dizia que a gente cobrava por fora, não sei o quê. E o garoto chegou no meu consultório, e eu digo, pô, eu fiquei, realmente a carta dele, até hoje eu tenho a carta, é uma coisa... Aí o Eduardo me falou, Silas, ele tinha acabado de fazer a formação dele, estava montando o serviço aqui em São José. Eu tenho a possibilidade de fazer um caso para a gente testar os equipamentos que a gente está fazendo no... Como é que chamava? Policlin. E eu tenho que fazer e tal. Aí eu digo, pronto, encontramos o lugar onde nós vamos fazer esse garoto. Eduardo, nós vamos fazer esse garoto. Bom, para encurtar a história, o Tarcísio e eu botamos o garoto no meu carro, trouxemos para São José dos Campos, fizemos a ablação. Eu achava que o garoto não tinha ficado internado no hospital porque estava com problema de internação. Eu achei que o Eduardo tinha levado para casa dele, mas na realidade, não, ele ficou internado, teve recorrência e nós refizemos o procedimento. O garoto voltou e depois me mandou uma carta que é realmente uma pérola, uma das coisas mais bonitas, uma das maiores reconhecimentos que você tem em medicina. Então, isso é para vocês entenderem o quanto essa cidade é envolvida comigo, particularmente. Vamos, então, sem maiores delongas, para o tema que o Eduardo me chamou para falar. Estimulação do sistema de condução, o que todo cardiologista deve saber. Essa estimulação do sistema de condução também é chamado de estimulação fisiológica. O Eduardo falou que eu não gosto exatamente porque eu já vi muita coisa ser chamada de fisiológica e que não é fisiológica. Já o marca-passo com adaptação de frequência, o marca-passo de dupla câmara, nada de fisiológico. A fisiologia é uma coisa que nós não vamos conseguir atingir. Nós vamos chegar perto, nós vamos artificialmente, mas você chegar perto do Criador realmente é uma coisa muito difícil. Então, esse é um diapositivo de um atlas francês que eu gosto muito porque ele mostra o maravilhoso sistema excitocondutor do coração. Esse sistema que propicia uma contração cardiológica o mais efetiva possível do ponto de vista funcional e o mais confortável possível do ponto de vista de trabalho cardíaco. Então, a minha professora, a doutora Bettina, lembra desse nome? Ela dizia que o coração, ele contrai da ponta para a base, torcendo e extraindo toda a potencialidade da bomba com o maior conforto possível ao miocárdio. Fora isso, o coração consegue manter um débito adequado, mas com desconforto, lançando mão dos mecanismos de compensação. Então, a estimulação do sistema de condução, eu vou citar duas criaturas icônicas da cardiologia brasileira que, infelizmente, não estão presentes. O primeiro foi essa criatura aqui, Dr. Décio Silvestre Corman, o pai da estimulação cardíaca artificial brasileira, que na década de 80, quando surgiram os primeiros marca-passos, os primeiros eletrodos com fixação ativa, com parafusinho na ponta, ele tentou estimular o sistema de condução, o tronco do feixe de Rhys. Ele dizia, o melhor local para se estimular é o tronco do feixe de Rhys, porque a gente estimulando aqui, a gente vai pulverizar isso em todo o sistema e com isso resgatar a contração pelo sistema normal de contração. Só que com o equipamento que tinha era muito difícil. E ele não conseguiu, mas ele tentou. E muitas vezes, porque eu fui testemunha disso. E o outro é essa criatura, Dr. Hadi Macruz. Dr. Hadi Macruz, um ícone da cardiologia brasileira, foi um dos homens que mais me incentivou na minha carreira e me ajudou na minha carreira. Num dos primeiros casos que eu operei uma ressincronização cardíaca,
dele, ele chegou comigo e eu cheguei me achando. Eu operei, o paciente melhorou, voltou e tal. Aí eu cheguei me achando e convidei ele para tomar um café para ser elogiado. A gente gosta de ser elogiado. O médico é um pouco vaidoso, digamos assim. Aí cheguei e queria que ele me elogiasse. E ele não elogiava. Eu dizia, doutor Macruz, como é que está o paciente? Está muito bem. Sim, mas, pô, ele estava mal, pô. Eu botei o negócio, o cara ficou bom e tal, e eu queria que ele me elogiasse. E ele não elogiava. Aí, quando eu falei, disse, doutor, e o que o senhor achou da minha técnica? Ele estava começando isso, era anos 2000. Ele disse, Silas, você sabe em quantos pontos o sistema His-Purkinje estimula o coração? Não sei, doutor, deve ser milhares. Não, milhões. E vocês com 2 pontos, tu tá te achando aí, para chegar perto disso, vocês têm que fazer uma malha e estimular as células do músculo cardíaco, que são milhões, pô. Então, isso daí, realmente, hoje, nós não estimulamos com uma malha, mas a gente tem condições de, estimulando no lugar certo, resgatar que a ativação cardíaca seja feita por esse maravilhoso sistema que, insisto, extrai toda a potencialidade da bomba cardíaca com o máximo de conforto. Bom, a busca pela estimulação do sistema de condução, ou a melhor local de estimulação, vem de inúmeros trabalhos a partir da década, do início dos anos 2000, legal, do início dos anos 2000, que mostraram vários efeitos negativos da estimulação convencional do ventrículo direito. Promove insuficiência cardíaca, propicia fibrilação atrial, aumenta a morbimortalidade. Então isso já foi demonstrado. Vários pacientes, não todos, é verdade, doutor Eduardo, nós temos muitos pacientes que não, mas vários pacientes apresentam esses problemas consequentes à estimulação muscular convencional. Vários trabalhos mostraram isso, trabalhos robustos. E isso se tornou mais importante a partir dos conceitos pós-terapia de ressincronização cardíaca, que nós colocamos 3. Primeiro, o que é sincronia cardíaca? Sincronia cardíaca é a harmonia sincrônica da ativação miocárdica propiciada pelo sistema excitocondutor do coração, promovendo contração efetiva e confortável das câmaras cardíacas. Isso é sincronia. É o sistema excitocondutor, isso é fisiológico, extraindo toda a potencialidade com o máximo de conforto. E o que é a dissincronia? Condição causada por alterações na condução do estímulo elétrico que ativa o miocárdio, determinando contração dissincrônica das câmaras cardíacas e consequente prejuízo na função sistólica. Isso determinado pelos bloqueios de ramo, como o que vocês veem aqui. Isso leva a um prejuízo considerável da função cardiológica. Pode não se exteriorizar clinicamente, mas o coração vai lançar mão dos mecanismos de compensação e com isso se desgastar muito mais, obviamente. E lembrem-se, o primeiro é o aumento da frequência, mecanismo de compensação. O segundo é a dilatação cardíaca. Muitas vezes isso leva a uma criação de uma cardiomiopatia dilatada. E ressincronização, o que é? Restabelecimento do sincronismo da contração das câmaras cardíacas através de estimulação cardíaca artificial. No caso, a terapia clássica é a estimulação biventricular, com recuperação da função sistólica. Olha, o mesmo paciente sendo estimulado biventricular, a largura estreita do QRS e um QRS bem mais harmônico, bem mais estreito, e demonstrando uma potência e melhorando consideravelmente a função sistólica desse paciente. Observe esse paciente, é um paciente nosso. Em fevereiro de 2012, ele começou a apresentar distúrbios bradicardizantes, bloqueios atrioventriculares.
até que em 2013 ele implantou o marca-passo. Fração de ejeção em 2012 era 70%, o ato esquerdo de 50%, diâmetro diastólico de 64%. Implantou o marca-passo em 2013 e em agosto de 2018, a fração de ejeção em 37%, com o ato esquerdo aumentando e o diâmetro diastólico aumentando. Então, isso daqui, na realidade, foi consequente a quê? Em 5 anos ele deteriorar dessa maneira. Consequente a desincronia causada por isso. Ah, não, pode ter sido outros aspectos. Ele envelheceu, ele teve insuficiência coronariana, que é uma das coisas que mais se joga nas costas quando se tem um problema que a gente não sabe o que é. Então, o que acontece? Esse paciente foi ressincronizado e em final de 2019, em fevereiro de 2020, olha como é que recuperou completamente a função sistólica e começou a remodelar reverso. Então, isso só demonstra a evolução natural de quando se passa a estimular muscular o coração. A estimulação do sistema de condução, ela tem 2 objetivos. Primeiro, preservar a sincronia de ativação nos pacientes que não têm dissincronia, não tem bloqueio de ramo, de contração ventricular. Então, esse é o primeiro objetivo. Não desincronizar estimulando uma região e atrasando outra. E o segundo objetivo, corrigir a desincronia de ativação-contração causado pelos bloqueios de ramo. Ou seja, corrigir os bloqueios de ramo e, com isso, resgatar a ativação mais fisiológica do coração. E nós temos de 2 tipos a estimulação do sistema de condução. O primeiro, a estimulação Rissiana. A estimulação que é realizada no tronco do feixe de Riss, na porção membranosa do septo, na porção fibrótica do septo. Essa estimulação é uma estimulação mais feita para preservar a ativação cardíaca. E a septal profunda, realizada na porção muscular do septo, na intimidade, penetrando no septo interventricular e estimulando as porções iniciais dos ramos, principalmente o ramo esquerdo. A estimulação rissiana, ela preserva a ativação ventricular pelo sistema de condução. Se estimula o tronco do feixe de Riss, ele vai ser ativado pelas vias normais. Se essas vias normais estiverem íntegras, ele resgata a ativação normal do coração, certo? Na porção membranosa fibrótica do septo, que não é o melhor local de se estimular. Por quê? Porque nós temos altos limiares de estimulação, é uma região fibrótica, não é de muscular, e baixos potenciais endocavitários. O potencial endocavitário daquela posição vista pelo marca-passo é pequeno. Então, dificilmente corrige bloqueios de ramo. É capaz de corrigir, mas dificilmente corrige. E por quê? Corrige porque já em 77, Dr. Narula, que é um visionário, um expoente da ritmologia cardíaca, ele já mostrava que no tronco do feixe de Riss existia uma dissociação longitudinal dos 2 ramos, do ramo direito e do ramo esquerdo, já no tronco. Então, o bloqueio poderia ser no tronco. Se você estimulasse abaixo, você corrigiria, certo? E isso foi demonstrado em alguns trabalhos. Por exemplo, esse trabalho foi publicado em 2018, a correção de um bloqueio de ramo esquerdo com a estimulação do tronco do feixe de Riss abaixo do bloqueio, da dissociação longitudinal descrita Mas isso é raro, porque a maioria dos bloqueios são abaixo desse tronco do feixe de Riss. Já a estimulação septal profunda, isso é recente, hein? 2017, por um chinês chamado Jung, que mostrou isso. Então, nós temos o quê? 17, nós temos 4 anos, tanto que não está nem nos guidelines ainda. Então, o que é isso? Utilizando o mesmo esquema, estimulação direta das porções iniciais dos ramos, principalmente o ramo esquerdo, no interior do septo interventricular, na porção muscular do septo interventricular, por isso a gente consegue penetrar, e daí bons limiares de estimulação, é uma região muscular, com potenciais endocavitários adequados.
reduz a largura do QRS na quase totalidade dos casos e corrige principalmente o bloqueio de ramo esquerdo na grande maioria dos casos. Ok? Isso foi possível com o desenvolvimento de materiais adequados. Até 2016, 2017, a gente só dispunha de bainhas que eram com uma única curvatura, monoplana, que são bainhas utilizadas para o seio coronariano. E a gente tentava fazer com isso e conseguia em alguns casos. Mas isso é muito difícil, porque a região é uma região complexa para a abordagem. Foi quando desenvolveram bainhas com 2 planos, biplanos, com 2 curvaturas. Isso facilitou sobremaneira para se estimular tanto o sistema de condução, o RIS, como a estimulação septal profunda. A estimulação rissiana, portanto, ela objetiva a estimulação aqui no tronco do feixe de RIS e fazer com que essa estimulação se pulverize pelo todo o sistema excitocondutor. Se ele estiver íntegro, vai persistir íntegro, diferente do se você estimulasse a porção muscular, que causava um atraso do lado esquerdo do coração. Então, aí a região membranosa do septo, isso é um caso nosso. Vocês observem, eu vou apresentar alguns casos. O objetivo é estimular essa região. Aqui nós temos a região septo muscular, o septo membranoso. A gente vai estimular aqui o tronco. E foi o que nós fizemos aqui. Vocês observem que a estimulação, os complexos estimulados são absolutamente iguais aos complexos normais do coração. Esse paciente tinha uma fibrilação atrial. Opa, eu me esqueci de desligar. Desculpe. Então vocês veem que são absolutamente iguais. Por quê? Nós estamos estimulando o tronco do feixe de RIS e está conduzindo pelo sistema. Inclusive tem um intervalo, um delay entre a espícula e o início do QRS. Isso daí é a condução no HV, exatamente a condução no tronco do feixe de RIS para começar a pegar os ramos. Então, você vê que isso nós estamos estimulando o tronco do feixe de RIS em um paciente que tem a condução íntegra, sem bloqueio de ramo, é o ideal, certo? Agora, o mais interessante é o seguinte, vocês observem que como é a região membranosa do septo, por mais que você torça, ele não entra, porque ali é membrana, ali não entra. Então você vê, ó, só entra a cabecinha, aqui, só o tip, aí não penetra mais. E nós conseguimos isso daqui. Aqui são outros casos, esse é um caso de estimulação rissiana, um dos primeiros casos quando a gente ainda usava um eletrodo de eletrofisiologia para pegar o RIS, para a gente colocar onde coloca, e você vê que nesse caso a gente corrigiu um bloqueio de ramo direito com a estimulação rissiana, bloqueio de ramo direito e corrigiu com a estimulação rissiana. Esse é um outro caso de estimulação rissiana, também utilizando um eletrodo para a identificação do RIS e um QRS fino praticamente normal, ok? Estamos estimulando o tronco do feixe de RIS, ok. A estimulação septal profunda é diferente. Nós não estamos estimulando mais a porção membranosa do septo, mas sim a porção muscular do septo. Nós vamos então penetrar e estimular não essa região aqui, mas aqui é onde estão aqui. Então aqui não é o tronco do feixe de RIS, o objetivo é esse objetivo, aqui que nós vamos ter que estimular, as porções iniciais dos ramos. E com isso, nós conseguimos corrigir os bloqueios de ramo e resgatar a ativação pelo sistema normal. Então, aqui é a estimulação do RIS, e aqui é a estimulação septal profunda. A gente penetra no septo e vai até a região subendocárdica do lado esquerdo do septo para estimular o ramo esquerdo. Esse é um caso muito interessante. Um caso de um paciente que chegou na Beneficência Portuguesa de São Paulo com BAVT e foi implantado um marca-passo provisório. Aqui tem uma coisa interessante, Eduardo. Veja bem, o residente passou o marca-passo provisório, maravilhoso, ficou uma beleza. Doutor, limiar bom, tá maravilha e tal. Ah, tudo bem. Só que, em lugar de entrar no VD, ele entrou no seio coronariano e foi na região posterior, estimulou o ventrículo esquerdo. Então você vê que o padrão é bloqueio de ramo direito. Está cheio de definitivo assim. Então, sim, é verdade.
Então você estimulou o ventrículo direito. Então bloqueio de ramo direito, o ventrículo esquerdo, bloqueio de ramo direito. Mas esse era o paciente. E aí nós fomos, o paciente era um bloqueio AV total, sem escape, etc. Aí nós fomos. Na época, era um dos primeiros casos, a gente usava ainda 2 eletrodos de eletrofisiologia para a identificação do tronco do feixe de Ricci, que estava aqui, e aqui a ponta do ventrículo. A gente traçando uma linha em OAD, você delimita o septo interventricular, ele está aqui. Em torno de 1,5 a 2 milímetros abaixo do local onde você pegou o tronco do feixe de Ricci, você está na região muscular do septo. É aí que você tem que colocar o eletrodo. E aí você vai rodando e ele vai penetrando no septo. Então é essa posição, e foi aí que nós fizemos. Então você observa, colocamos já em OAE, ele penetrou e você injeta o contraste e você vê, olha até onde entrou. Entrou até o anel. Ele penetrou no septo e foi buscar o ramo esquerdo. E olha como é que ficou o eletrocardiograma do paciente. Vocês lembram quando estava estimulando o ventrículo esquerdo? Olha o QRS, fininho e praticamente normal, sem maiores problemas. Esse é o eletrocardiograma da estimulação desse paciente, QRS bem fino, e comparando com a estimulação do doutor que passou o marca-passo provisório. Olha aí, a largura do QRS e o benefício que esse paciente vai ter em termos de contração miocárdica devido a coisa. Aqui de 160 milissegundos a 120. Isso é um outro caso de estimulação septal profunda. Aqui o eletrocardiograma, um bloqueio de ramo esquerdo, um vetocardiograma que o Carlos Eduardo, nosso sócio, está trabalhando, o vetocardiograma, muito para refinar o diagnóstico de dissincronia, porque o diagnóstico de dissincronia, mesmo nos guidelines internacionais, é só largura do QRS e tipo de bloqueio. Bloqueio de ramo esquerdo, porra, isso é muito primário. Nós estamos numa época que não podemos se basear em largura do QRS para dizer o que é dissincronia ou não. Além do que, tem pacientes que estão largos e não estão tão desincronizados e menos estreitos estão desincronizados. Por isso, existem várias tentativas de outros. O Carlos Eduardo está trabalhando muito no veto e ele vai criar um índice que vai refinar isso daí. Eu estou absolutamente convencido, inclusive tema da sua tese de doutorado. Então, nesse paciente, você observa, identificou o RIS aqui, traçou-se uma linha entre a ponta, nós já colocamos o eletrodo que vai para o... Agora nós não utilizamos mais eletrodo de eletrofisiologia. O eletrodo que vai para o átrio, a gente joga na ponta. E depois a gente tira e bota no átrio. Mas só para delimitar o septo. E com isso a gente identificar onde é que a gente vai penetrar. Então vocês observem, aqui nós colocamos, então, naquela posição, só lembrando, ó, aqui, ó, onde é que estava, eu quero essa região. E foi essa região que nós colocamos. Aí depois viramos para a OE e vamos ver se ele penetrou mesmo. Aí, ó, até onde ele penetrou. Aqui é o septo. Ó, o que penetrou nele. Então, penetrou e agora o resultado. Ó o eletrocardiograma. Aquele bloqueio de ramo esquerdo que vocês viram, como é que ficou? Olha as alças vetocardiográficas muito mais harmônicas e muito mais... E o QRS estreito. Vocês observem aqui pré e aqui pós. O que vocês acham? O que é melhor? O que vai trazer benefício para o paciente? Então, um eletrocardiograma praticamente normal. Aqui é muito interessante porque no pós-operatório esse paciente foi no consultório e foi feita a avaliação. Então, está aqui. Isso aqui é a tela do marca-passo, do programador do marca-passo, e aqui o eletro. E está simultâneo. O eletro rolando. Quando a gente aperta esse botão, ele vai inibir o marca-passo. Vocês vão ver o que é. Apertou. Olha aqui. Olha aí. Aí eu vou largar o botão aqui. Ó. Olha aí. Largou o botão. Agora largou o botão aí. Então, demonstrando o quanto nós, corrigindo o distúrbio de condução, nós estamos, obviamente, eu acredito, contribuindo com a função sistólica desse paciente. Aqui as medidas transoperatórias que foram excelentes, diferentemente do tronco do feixe de Ricci, que são limiares altos e potenciais endocavitário baixo. Aqui um último caso, onde a gente marcou
aqui colocou o septo e penetrou. Então vocês veem ó, o quanto penetrou esse paciente. E aqui o eletrocardiograma desse paciente, um QRS fino e, obviamente, com bem menos de sincronia. Aqui, a estimulação biventricular propicia isso aqui. E isso está provado por robustos estudos o benefício disso daqui. Inclusive, em muitos casos, revertendo uma miocardiopatia dilatada idiopática, que nós chamamos de dissincronio-miopatia, e que com a ressincronização corrige, o coração normaliza. Eu acredito que muitos de vocês já viram isso daí. Pois é, mas com a estimulação do sistema de condução, nós também conseguimos isso. Vocês acreditam que precisa de mais alguma coisa aqui? Quer dizer, é difícil dizer, porque, de qualquer maneira, se você for purista, você vai dizer, doutor Peralva vai dizer assim, não, mas veja, o eixo está para a esquerda, pode ser que ele ainda esteja... Mas, com um QRS desse, obviamente que vai ter um benefício muito maior em relação a isso. Quais são os questionamentos que nós temos em relação à estimulação do sistema de condução? Primeiro, as limitações da estimulação rissiana. Não é o melhor local para se estimular potenciais endocavitários pequenos, limiares altos. Segundo, possível falha na correção do bloqueio de ramo esquerdo. Entre 4% a 15% dos casos, ainda são poucos os trabalhos, mas que estão mostrando que não se consegue uma correção adequada do bloqueio de ramo esquerdo. Terceiro, possível evolução do distúrbio de condução. É verdade. Você corrige estimulando aqui, o bloqueio vai para baixo. É uma possibilidade. Tá certo? Possíveis dificuldades quando a necessidade de extração. Isso, o doutor Eduardo tem uma preocupação especial, e é verdade, nós estamos dentro do septo. E quando a gente for tirar, pode ser que ele faça poft e abra um buraco. É possível, mas o eletrodo é muito fino. O eletrodo é 3 frentes, é uma coisa mínima de fino. Quinto, possibilidade e importância da associação do TRC clássica. Ontem eu participei de uma webinar da Rede Américas, e teve uma pergunta que fizeram para mim: doutor, com a estimulação do sistema de condução, o senhor acha que vai acabar a estimulação clássica para a estimulação biventricular? Eu digo, não. Não, porque muitas vezes você não consegue e você vai precisar estimular regiões mais atrasadas. Eu acho que o que está em questão não é a ressincronização. O que está em xeque é a estimulação muscular, convencional. Essa está... E assim mesmo, nós temos, e o Eduardo lembrou isso para mim, para não me empolgar muito nessa apresentação, que nós temos centenas, se não milhares de pacientes que a gente estimula e o paciente não tem nada. Eu tenho um paciente que eu implantei o primeiro marca-passo quando ele tinha 3 anos de idade. Esse garoto está hoje com 30. E ele veio me trazer o convite de casamento dele. E eu notei 2 coisas, eu deveria ter trazido isso. Ele tateou no braço todo o modelo e número de série dos marca-passos dele, 4. O primeiro era Telectronics, nem existe mais essa marca. Não foi dentro da FIX. Não foi a FIX, não foi a FIX. Eu sei que eu fui colocando e ele tateou. E o garoto, absoluto, e o início era VVI, depois é que foi DDD, e o garoto está normal. Agora, ele tem um bloqueio de ramo induzido pela estimulação muscular do ventrículo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Será que o coração dele trabalha tão confortavelmente quanto se eu tivesse estimulado o tronco do feixe de His ou o sistema de condução? Não sei. Talvez daqui a 30 anos a gente possa ter essa resposta. Daqui a 10 anos, sei lá. Eu sei que algum problema está trazendo. Ou não. Também temos que descobrir. E por último, dificuldades na associação com cardioversor desfibrilador implantável. E por quê?
Porque o cardioversor desfibrilador implantável tem que ter aquela mola onde aplica o choque. E essa mola tem que estar dentro do ventrículo. Então você não pode, com aquele eletrodo, colocar aqui, que senão vai ficar desfibrilando o átrio e não o ventrículo. Então você tem que botar um eletrodo a mais. Colocar a mola e mais o eletrodo para estimular o sistema de condução. Então isso, de qualquer maneira, são questionamentos e limitações dessa técnica. Bom, a terapia de ressincronização cardíaca, com estimulação biventricular, objetivo, minimizar os prejuízos da função sistólica consequentes à desincronia causada pelos bloqueios de ramo, resposta em cerca de 70% a 80% dos casos, vocês estão sabendo. Em cerca de 20% dos casos ocorre normalização da função sistólica, são os superrespondedores, que eu chamo de reversão da desincroniomiopatía. E é um procedimento absolutamente consagrado, com evidências robustas de benefício. Essa é a ressincronização biventricular. E com a estimulação septal profunda, objetivos, diferente de lá, é resgatar a ativação ventricular pelo sistema excitocondutor do coração. Os primeiros estudos mostrando efetividade elétrica. O que é a efetividade elétrica? A correção do bloqueio de ramo. É o que eu mostrei para vocês. O eletrocardiograma reduzir, fica praticamente normal. Isso é efetividade elétrica. Os primeiros estudos mostrando superioridade em relação à estimulação muscular de VD, mas não tem ainda estudo mostrando cabeça a cabeça com a TRC com estimulação biventricular. Vai precisar ter. Procedimento ainda necessitando de evidências robustas de benefícios que ainda não temos, como ressincronização. O que dizem os guidelines? O guideline do American College of American Heart and Heart Rhythm Society já começa a falar, mas só fala em estimulação de RIS, nem cita estimulação septal profunda. Então, quando eles indicam, quando um paciente necessita de marca-passo e que vai ter mais de 40% de estimulação ventricular, é uma opção a terapia de ressincronização cardíaca com estimulação biventricular. Eles citam isso. Ou, se o indivíduo tem um bloqueio a nível do nó, aí você estimula o tronco do feixe de RIS, porque o resto está normal. Então, você não desincroniza estimulando o ventrículo direito. Na última guideline, agora, que saiu da Sociedade Europeia, o que ele fala? Também só fala em estimulação de RIS, RIS Bundle Pacing. Não fala de estimulação do ramo esquerdo. Por quê? Porque é muito recente, ainda não tem. Eles só falam, eu li isso daí, olha, é promissor, mas necessita de estudos. E guidelines é para isso mesmo. Só pode colocar se tiver estudos. Eles falam, a estimulação de RIS. Se você não consegue estimular o ventrículo esquerdo adequadamente, como opção, a estimulação epicárdica de ventrículo esquerdo. Ou, se você vai precisar de uma percentagem de estimulação alta com estimulação ventricular, é uma opção a estimulação muscular convencional. Para finalizar, eu diria para vocês que nós nunca vamos chegar à fisiologia, mas nós vamos tentar chegar próximo, e eu acredito que nós estamos chegando próximos disso. Não chegamos à fisiologia, mas vamos chegar próximo. Só para finalizar, muito obrigado pela atenção, mais uma vez, sistema de condução. Me permita ficar aqui mesmo. Silas, a capacidade de conhecimento e tradução da ciência é fantástica. Tão fantástica quanto a sua paixão. E a paixão, ela leva para um caminho que é absolutamente determinado, é passional mesmo, né? Só que você consegue juntar a paixão à ciência. Isto é um dos brilhos que você tem, né? Então, assim, você é um dos brilhos, porque ser apaixonado e cego é uma coisa, né? Ok, e ter só a ciência sem transmitir isso é fantástico. Eu lembro quando a gente começou a discutir ressincronização cardíaca, e você se lembra disso muito bem, a primeira ressincronização cardíaca que nós fizemos, e talvez uma das primeiras do Brasil, foi a atrial.
por tua influência. A ressincronização ventricular, que é a tônica da ciência, ela começou pela ressincronização atrial com os trabalhos de Dolbear e Saxena, mostrando os distúrbios de condução intra-atrial que nós ainda vamos resgatar. Eu tenho absoluta certeza disso, né? Mas a ressincronização cardíaca, a ressincronização ventricular, quantas pessoas, o Wagner, a Andresa, as pessoas que estão aqui, acompanham pessoas que foram aliviadas de uma doença grave, que é a insuficiência cardíaca, pela ressincronização. E a estimulação dita fisiológica, com a qual eu concordo, eu não gosto desse nome, porque nós vamos ainda aprender algo mais, entre elas o átrio, ela traz uma perspectiva de normalização, ou pelo menos busca, pelo melhor possível, do desempenho elétrico-mecânico desses nossos pacientes. Agora, eu tenho, claro, como todo mundo, nós temos dúvidas ainda, né? A técnica, né, a indústria tem evoluído muito em relação aos eletrodos, em relação às bainhas, mas aí nós estamos ainda numa fase de avanço, né? E o que eu queria perguntar para você em relação a... Você tem um grupo de pacientes que você ainda não se importaria de implantar um marcapasso convencional, de estimulação convencional. Quando eu falo marcapasso, que precisa estimular o ventrículo. Não uma disfunção do nó sinusal, que você põe o eletrodo no átrio e ele já vai seguir o nó AV mesmo. Um grupo de pacientes que você não se importaria ou não se preocuparia em implantar um eletrodo convencional no ventrículo, na massa muscular. Um segundo grupo de pessoas que você se permitiria implantar um sistema de RIS ainda, com estimulação, com todas as dificuldades que tem de limiar, e o grupo de pessoas que você faria estimulação septal profunda, e o grupo de pessoas que faria septal profunda mais a colocação do eletrodo ventrículo. Você consegue ter esses 4 grupos definidos? Eu acho que sim. Eu acho que, na realidade, uma coisa é certa. Primeiro, eu queria fazer uma consideração em relação ao átrio. Toda a razão. Tu tens toda a razão. O átrio, na realidade, ele foi, de uma certa maneira, em termos de ressincronização, meio deixado de lado. Mas por quê? Por um detalhe muito simples, do meu modo de entender. Primeiro, eu acho que o átrio, quando nós começamos, eu vi essa transição do marcapasso monocâmara para dupla câmara, nós imaginávamos que o átrio, voltando a contrair sincronicamente com os ventrículos, antes dos ventrículos, isso representaria 30% do débito cardíaco, e nós iríamos melhorar o paciente com insuficiência cardíaca. Que decepção! Na realidade, o átrio, ele pode atrapalhar muito, muito. Ele pode destroçar um coração, mas ele ajuda pouco. Ele pode, a gente tem que tomar cuidado para ele não atrapalhar. Mas se ele não atrapalhar, já é legal. Porque ajudar, ele ajuda pouco. Esse é o primeiro. O átrio ajuda muito nos pacientes que têm, eu acho, isso é uma opinião, ele ajuda muito nos pacientes que têm diminuição de complacência ventricular, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Aí ele ajuda, porque ele dá o que ele... Agora, no paciente dilatado, eu acho que ele ajuda pouco. Ele pode atrapalhar. Se ele não estiver no local legal, ele atrapalha, mas ele ajuda pouco. Bom, isso é uma opinião pessoal. Em relação a esses 4 tipos de pacientes, eu acho que tem. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Um paciente que tenha uma hipersensibilidade do seio carotidiano. Um paciente que vai precisar de só ter o marcapasso quando ele tiver aquele momento. Você vai botar a estimulação septal por quê? É um paciente que vai precisar só evitar a sistolia e aquele negócio. Por que você vai botar? Esse é o primeiro. Vou dar um outro caso. Eu nunca vi um paciente com bloqueio congênito desenvolver dissincroniopatia. E eu tenho muitos pacientes. Tenho bastante. Vocês devem imaginar, eu já trabalho com isso há mais de
35 anos, então já vi muito paciente. E é muito difícil, os pacientes estão todos normais. Então por que eu vou implantar nesse paciente? Agora, o paciente, por exemplo, eu fiz hoje uma paciente. Uma paciente que o Tarcísio tentou fazer a ablação, era uma paciente que tem uma doença fibrótica atrial, ele conseguiu melhorar as ectopias atriais e melhorar a FA, mas não conseguiu grande coisa, porque ainda continua com muita ectopia, e a gente não podia tratá-la, porque quando tratava fazia bradicardia. Essa paciente tem grandes possibilidades, nós botamos o marca-passo para tratar as pausas que ela fazia, 200 e poucas pausas tomando droga. Estava até bem, mas fazia 200 e poucas pausas. Mas ela tem grande possibilidade de fazer uma ablação da junção AV, porque esse átrio é um átrio fibrótico. Ela vai ter 100% de estimulação ventricular. É uma senhora de 60 anos, uma mulher de 60 anos. De 60 anos. Então, nós implantamos um septal profundo nessa paciente. E ficou bom. O que é isso? Você está entendendo? Então, até porque, por exemplo, no congênito, você botar no septo uma coisa que você falou, essa criança vai ver, é o outro, vai ficar 30 anos para tirar esse negócio. Como é que vai ser? Então, eu acho, é aquela história, né? Na realidade, todas as vezes que quando surgiu o marcapasso endocárdico, deixou de ser necessário abrir o tórax para botar o marcapasso, e sim uma cirurgia minimamente invasiva, dizia, o marcapasso epicárdico vai acabar. Acabou? Não. Aí veio o marcapasso dupla câmara. O marcapasso monocâmara vai acabar. Acabou? Não. Então, eu acho que não acaba. O que acontece é que vai se tornando não o mais a primeira escolha, e vai ser as exceções. Eu acredito que tem lugar para tudo, como você falou. E o problema é aquela história que eu coloquei para ti. Eu não sei de quem é essa frase, mas é uma frase interessante. Quando a gente começa a conseguir organizar as respostas, vem a vida e atrapalha as perguntas. É complicado o negócio. Quer dizer, eu acho que realmente a estimulação está passando por uma fase, uma fase que, por exemplo, o marca-passo sem eletrodo. Por enquanto, o marca-passo sem eletrodo é ventricular exclusivo. Entretanto, já tem o marca-passo sem eletrodo VDD. Nós implantamos o VDD. Agora, ele vai precisar ter dois. Vai ter que estimular o átrio. Agora, vai estimular onde? Vai estimular no sistema de condução? Como nós vamos chegar lá? Vai ter bainhas que vão entregar, e por que não? Mas tudo isso são evoluções. E nós vamos chegando próximo ao dedo normal, como coloquei no meu último slide. É isso aí. Silas, eu queria saber, bom, primeiro eu estou aqui, eu amo esse cara de paixão. Em 2005, eu cheguei para ele e ele falou assim, o que você vai fazer da cardiologia? E eu falei, eu pensei em fazer em arritmia. E eu fiz minha residência na BP. E hoje você tem o Peral, você tem o Júnior aqui, seus amigos, mas eu estou aqui porque eu sou fã de você dando aula. Eu sempre assisto suas aulas e a sua aula é espetacular, parabéns, é uma aula didática. E acabei não fazendo arritmia, porque minha mulher um dia chegou e falou, estou grávida. Eu falei, eu tenho que trabalhar. A minha pergunta é sobre esse marca-passo novo hoje. Qual a indicação específica dele? Esse marca-passo dentro do ventrículo, sem eletrodos, qual a indicação específica dele? E qual a evolução esperada para ele agora? A primeira coisa é o seguinte. O marca-passo sem eletrodo é uma evolução absolutamente natural.
estava falando com o Eduardo que há uns 15 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Cardiologia me chamou para falar sobre o desenvolvimento dos marcadores. Não, então, há uns 15 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Cardiologia me solicitou para falar sobre o desenvolvimento do sistema de estimulação cardíaca artificial e qual a minha ideia de futuro. Eu mostrei, e eu fiz um levantamento, fui vendo, e eu mostrei a evolução dos marcapassos, de 1958 até hoje, espetacular. Era um negócio, a miniaturização e a efetividade do aparelho é espetacular. Já os eletrodos, não. Os eletrodos são muito parecidos com os eletrodos que o Dr. Décio Corman fazia no Dante Pazzanese, na de 80, de 70, 80. Então evoluíram um pouco. E naquela ocasião eu disse, olha, se os eletrodos tivessem desenvolvido tanto quanto os marcapassos, eles já tinham desaparecido. E eles começam a desaparecer. Os eletrodos, eles são responsáveis por 95% dos problemas dos marcapassos. 95%. Marcapasso não dá problema. O que dá problema é o eletrodo, pô. Então ele tem que desaparecer. Então é uma evolução. Nós temos o marcapasso, estimulação ventricular exclusiva, e nós temos... Quais são as indicações? O valor é muito maior. O valor desse marcapasso é muito maior do que o convencional. Mas quais são as evoluções? Primeiro, dificuldades de acesso. Tem pessoas que não têm acesso. Segundo, tromboses, obstruções venosas, etc. Segundo, paciente com possibilidades de infecção. Pacientes que têm muitos shunts arteriovenosos, como, por exemplo, os renais crônicos dialíticos, são pacientes com maior chance de infecção, porque você sabe que a infecção no sistema endocárdico é uma catástrofe. Tem que arrancar tudo, senão o cara não fica bom. Então, esses são as principais indicações do marcapasso sem eletrodo. Ainda é limitado? Ainda é limitado. Por quê? Porque ele é monocâmara. Nós vamos ter que ter um dupla, porque o átrio pode atrapalhar. Não é que o átrio ajude, ele pode atrapalhar. Pode fazer síndrome do marcapasso. Agora, é uma evolução. Esse marcapasso sem eletrodo, daqui a pouco vão ter bainhas de entregas com duplo curva, como as que nós temos, e que nós vamos botar no sistema de condução. E vamos apertar um botão, vai entrar um estilete e vai até a região subendocárdica da parte esquerda do septo. Anticoagula esse paciente ou não? Aonde? Sem eletrodo? Não, é a direita. É a direita que a gente planta no septo interventricular à direita. Ele entra, você chega lá e você bota no septo. E a extração futura? Esse é um problema. Houve tem 3 modelos de marcapasso: Medtronic, a Abbott e a Boston. Tem 3 eletrodos. Os eletrodos da Abbott, os marcapassos da Abbott, chamado Nanostim, eles tiveram um recall, porque acabou a bateria muito simples. E eles tiveram que reextrair. E a extração de eletrodos, com menos de 1 ano de utilização, foi 90% de sucesso. Agora, o grande problema, o maior problema é o seguinte, é que depois de algum tempo a ideia é que o coração vai epitelizar isso daí, vai cobrir, cobre. Um pitoquinho aqui, ele cobre. Entendeu? E aí você bota outro. Mas isso tudo está em aberto. Nós estamos com a experiência inicial, isso daí. Nós temos hoje no mundo em torno de 180 a 200 mil dispositivos leadless pacemakers implantados no mundo. Então, 3. Nós implantamos 2 no Rio Grande do Sul, 1. Agora, é uma evolução, viu? É uma evolução. Eu tenho colegas, veja bem, esse negócio caro, por que é que não bota o outro? Qual que é o custo? O custo custa em torno de 90 a 100 mil reais. E foi vendido pelo convênio, o convênio pagou
70 mil reais para o paciente. Agora, porque o outro foi doação, que nós fizemos para o Congresso. A gente fez uma... Agora, deixa eu contar uma história para você. Em 1985, eu estava voltando da França, cheguei aqui no Brasil e o marca-passo convencional, esse marca-passo, custava o preço de um Monza. Monza, que era o carro top da época. Hoje ele não custa. Hoje o marca-passo convencional não custa a roda de um Monza. A roda de um Monza. Aqui, esse pessoal que me deixa mentir. Por isso que eles são ricos assim, pô. Não, mas isso é o preço do desenvolvimento tecnológico. E detalhe, meus amigos. E a durabilidade da bateria dele? 10 anos. Entre 8 e 10 anos. Por quê? Porque você perde muita energia. Como você está grudado no coração, você já aplica aquilo ali, não tem o desperdício da energia através do eletrodo. Você está entendendo? E os limiares tendem a ser também um pouco mais baixos. Mas é isso aí, 10 anos. E os controles? Iguais. Você coloca o aparelho, interroga, ele te informa. Eu sou o marca-passo. O curioso ele parece um robozinho. Ele parece um robozinho. A primeira vez que eu apresentei sobre Leadless Pacemaker, que eu falei para vocês há uns 5 anos atrás, eu fiz uma apresentação e no final eu disse, olha, vocês lembram daquele filme Viagem Fantástica, que miniaturizaram um submarino e colocaram dentro da pessoa? Eu digo, olha, nós não estamos colocando gente dentro de gente para tratar, mas estamos colocando robô. E é verdade. E eu, quando fiz essa apresentação, para mim parecia tão longe. Eu digo, não, isso não vai ser para mim. Veja, estou me plantando. Então isso é rápido. Daqui a pouco, talvez daqui a 5 anos, a gente estejamos conversando sobre estimulação do sistema de condução com leadless pacemaker. E tem alguma... Bom, Silas, eu acho que acrescentar palavras aí ao que os colegas já falaram é uma coisa absolutamente desnecessária e redundante. Eu posso dizer assim que eu tive a felicidade de conviver com você, né, e assim conhecer toda a sua curiosidade, ímpeto, quer dizer, personalidade desde a hora zero. Então esse que vocês veem hoje é um cara que eu já conheço desde o Big Bang. Que era questionador, impulsivo, com personalidade forte, enfim, e tenho assim o maior orgulho de estar aqui hoje, de poder estar rememorando tudo isso com muita felicidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta com relação a essa questão da estimulação esse ano. Hoje a gente tem como padrão que os pacientes que têm uma cardiopatia induzida por estimulação de câmara, estimulação muscular, eles têm um percentual em torno aí de, sei lá, 10, 20%. Isso baseado em dados em que você tem a fração de ejeção provavelmente como marcador para que você determine esse tipo de patologia, né, ou de interferência do pace, determinando a evolução da doença. O que eu te pergunto assim, qual é a sua impressão diante de outros aspectos que não só a fração de ejeção, ou seja, aspectos clínicos em que você tem um paciente sintomático, mas com fração de ejeção normal, e outros dados clínicos e que te levariam a pensar que realmente está acontecendo uma interferência da estimulação por essa dissincronia elétrica e que aumentaria, talvez de uma forma talvez mais significativa, a necessidade, como é que você enxerga isso futuramente, da necessidade da estimulação esse ano? João, primeiro, muito obrigado pelas palavras. Você sabe que eu sou seu fã desde do início, desde o Big Bang. Mas o que acontece é o seguinte, você tem razão que muitos pacientes têm o marca-passo e mantêm a fração de ejeção normal. Agora, às custas de quê? Quais são os marcadores? É observar os mecanismos de compensação. Esse paciente tem uma frequência cardíaca mais elevada, que é o primeiro mecanismo de compensação. Ele dilatou as câmaras, que é o segundo mecanismo, porque ele pode estar mantendo a fração de ejeção normal, só que a câmara está dilatando. Hein? Ele está
Ele pode ser assintomático, fração de ejeção normal, só que a câmara dilatando. A lei de Starling, no momento ele vai... Como ele pode não ter nada? A gente não sabe. Esse é o grande lance. A gente tem que entender melhor por que determinados pacientes... Na realidade, a gente tem que entender melhor por que tem gente que fuma 100 anos e não tem câncer de pulmão e porque fuma 3 anos e pega câncer de pulmão. Então são dessas coisas. A medicina é muito complicado. Agora, nós temos maneiras de ficar olhando. Se dilatou a câmara, opa! Entendeu? Eu acho, aqui eu queria deixar uma observação. O paciente que tem o marca-passo e que se mantém sob estimulação ventricular, ele tem que fazer uma avaliação por método de imagem por ano. Ele é obrigatório, no meu modo de entender, um ecocardiograma para se ver tamanho de câmara, etc. Todo o ano. Porque, eventualmente, você pode identificar, opa, o átrio cresceu, o ventrículo dilatou, você está entendendo? Então eu acho isso fundamental, para a gente poder ficar olhando. Ok, não vamos entrar em pânico, mas ficar olhando. O BRE também. O BRE, óbvio. O BRE talvez até mais. Porque o BRE é uma condição... porque quando a gente estimula, está aí o Eduardo, quando a gente vai estimular, a gente procura não estimular a parede livre do ventrículo direito, a gente procura jogar o eletrodo para o septo, a gente procura estimular melhor. Então esse bloqueio é um pouco menos, no meu modo de entender, um pouco menos grave do que o paciente que ou bloqueio de ramo esquerdo clássico, aquele QRS que você mostrou do marca-passo provisório daquele paciente, na verdade é do ramo esquerdo, estimulando o ventrículo esquerdo, mas aquele QS em D2, D3, AVF, nós não podemos ter. O Wagner que opera, ele nunca, os marca-passos nunca saem com aquela parede inferior negativa que é a parede, botar na parede inferior, mesmo com o ramo direito. E eu acho que assim, a sensibilidade do clínico, né, e nós como clínicos estimulistas, de saber qual a melhor estimulação para o paciente, ela é muito sutil, claro. Tem situações em que você pode ter sobreposição, mas sempre buscar o mais fisiológico que for possível. Né? Aí você vai usar os métodos de imagem, vetocardiograma, eletrocardiografia, o posicionamento cirúrgico ele é absolutamente importante, né? E eu tenho certeza que a gente vai evoluir. Os próprios leadless que você falou a respeito do... coloca o eletrodo, ele endoteliza. Existem outros aparelhos hoje, leadless, bem menores, com 1 grama de tamanho, menos que isso, eles são milímetros de tamanho, que você coloca sobre catéter e ele não tem bateria. Ele não tem bateria, mas ele tem um Wi-Fi, o Bluetooth, que se comunica com a bateria externa. Então, eles são bem menores ainda para VR, para colocar em átrio. Então, eles são tão pequenininhos que você vai lá com o catéter, posiciona ele só como interlocutor de um sistema que vai, o gerador do marca-passo, que fica fora e vai estimular via Bluetooth ou via wireless. Então, assim, a evolução que nós vamos observar ao longo do tempo vai ser muito fantástica. E eu não tenho dúvida que o Ciro está falando. O eletrodo é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós tivemos uma reunião na Sobrac agora essa semana, nesse final de semana, no sábado, fantástica, sobre os recalls, sobre os problemas. E o eletrodo, que é um problema crônico, é o nosso calcanhar de Aquiles. Agora, eu só queria chamar a atenção para um detalhe. Vocês viram que... quer dizer, o Eduardo falou de paixão, o Júnior também falou de paixão, e a paixão trava um pouco o cidadão, porque quando você se apaixona, mas tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Não obstante essa paixão que vocês notaram com a apresentação que eu fiz para vocês dessa técnica,
essa técnica é muito recente. Nós estamos na primeira geração de eletrodos de estimulação septal profunda e de sistema de condução. Primeira geração. Primeira geração de bainhas de entrega. Isso vai melhorar. Os próprios marcapassos, os geradores não são executados para estimulação riciniana, por exemplo, e eles estão lançando um gerador específico para isso, agora que nós não conhecemos ainda. Nós sempre, isso é uma verdade, nós sempre estamos na frente do que a indústria oferece para a gente. Desde a ressincronização, a gente botava eletrodos experimentais, duplicador de saída de marca-passo. E quando começamos a fazer a estimulação do sistema de condução, utilizando bainhas que era para pegar o seio coronariano, e a gente pegava, adaptava e tal. Então essas coisas vão melhorando, vão ficando mais fáceis e vão ficando mais tranquilos. Agora, quando ela já tiver sopa no mel, aí não tem mais graça da gente conversar, né? É bom é conectar agora. Nós não estamos nem na primeira geração, nós estamos na geração 0, porque isso se usa alguns eletrodos que com boas características para isso. Nem o do concorrente, nem o nosso foi desenvolvido para isso. Exatamente, é verdade. Agora, a bainha, o senhor tem razão, a bainha é a primeira geração. Isso é verdade, isso é verdade. Nem o da MED, nem o da Biotronic foram desenvolvidos, é verdade, isso você tem toda a razão, Eduardo. Gente, vamos comer? Gente, não quero me alongar, mas Silas, é um privilégio nosso, né? Nós que estamos aqui hoje, numa terça-feira, ter você conosco, como médico, como cientista, como passional, como amigo, como irmão, é um baita de um privilégio. Uma honra, espero que um dia a gente possa retribuir para você. Muito obrigado, meu querido.